Hoje eu quero falar com você, pastor, com você, líder, e o tema desse vídeo é: somente aquele que foi forjado de trás das malhadas poderá guiar o rebanho a pastos verdejantes. Vem comigo, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 8, que diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei de detrás das malhadas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Querido, naquela época, a cultura, a economia era agropastoril. Então era costume de cada família criar o seu próprio rebanho, de plantar o seu próprio sustento. E não era diferente na casa de Jessé, o pai de Davi. Só que o livro de 2 Samuel e também em 1 Crônicas 17:7, você vai encontrar esse relato onde o Senhor fala a Davi: Olha, Davi, eu te tirei de trás das malhadas e te coloquei à frente do meu povo. Amados, existiam dois tipos de ovelha. A ovelha própria para o culto, própria para o sacrifício, própria para o ritual, que era a ovelha branca, a ovelha pura, a ovelha sem mancha. Então era a ovelha que produziria o cordeiro a ser sacrificado. Era o rebanho ideal, por isso também, por conta dos rituais, dos cultos e sacrifícios, das ofertas, era também o rebanho mais valioso. Amém? Porém, tinha também as malhadas, tinham as manchadas, tinha aquelas que não tinham valor religioso, não tinha valor de culto, não poderiam ser sacrificadas ou não poderiam gerar os cordeiros a serem sacrificados, porque estavam fora de um padrão exigido por Deus. E por isso elas eram menos valiosas. Pois bem, o que nós aprendemos com isso? Davi, a palavra diz que ele estava atrás, por detrás das malhadas. Ele estava além de um rebanho inferior, teoricamente inferior, economicamente inferior. Amados, nos nossos dias como pastores, nos nossos dias como líderes, nós também vivemos essa diferenciação. Não que nós tenhamos no nosso rebanho, queridos irmãos, ovelhas melhores ou piores que ninguém. Mas para o culto existe essa diferenciação. Você há de concordar comigo que tem aquele que canta melhor, aquele que toca melhor, aquele que opera melhor em alguns dons, aquele que prega melhor, aquele que ministra melhor. Pois bem, talvez você considere essa pessoa, essa ovelha, uma ovelha branca, uma ovelha ideal para o culto, ideal para prestar um culto ao Senhor. Mas aos olhos do Senhor, quando Ele escolhe Davi e chama Davi homem segundo o seu coração, é porque Davi ele não pensava como nós pensamos. Ele não tinha um coração como nós temos um coração. Na verdade, o coração dele era segundo o coração de Deus, porque para Davi todas elas tinham o mesmo valor. Todas elas tinham a mesma importância. Não importava se ela seria ideal para o culto ou não. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, porque ele não fazia essa acepção, não fazia essa separação. Sabe, aquele ministro de louvor da sua igreja que é o escalado do domingo porque ele toca e canta melhor? Sabe, aquela pregação que é a pregação do culto de família porque é uma pregação mais bem preparada e nos outros cultos já não vai tanta gente, não tem tanto visitante, então pode ser qualquer um pregando mesmo? O coração do Senhor não separa assim. E por que Davi foi achado de trás das malhadas? Porque culturalmente, porque as malhadas tinham um menor valor, era natural que houvesse uma separação entre as ovelhas, de maneira que o pastor cuidava do rebanho branco, do rebanho puro, de lã pura, com mais atenção do que o outro. Então, se porventura viesse um predador, viesse o urso, viesse o leão, arrebatar uma ovelha, a malhada seria sempre sacrificada no lugar da branca. Então, muitas vezes, o que acontecia é que quando o predador vinha, ele encontrava uma malhada antes de encontrar as brancas. Era natural que as malhadas cercassem as brancas, para que, ao acontecer um ataque do predador, o prejuízo fosse menor. E muitas vezes, como pastores e líderes, nós colocamos as brancas numa proteção,
colocamos as ovelhas mais apropriadas para o culto numa espécie de proteção da função, do título, do cargo, e então as ovelhas menos inferiores ou menos apropriadas estão ao redor. Menos atenção dos pastores, mais vulneráveis. Na verdade, afinal de contas, ela nem tem uma função, ela não faz nada aqui na igreja, é só uma pessoa que frequenta. Pois bem, Davi foi escolhido por Deus, justamente porque ele estava depois das ovelhas malhadas. Sabe o que é isso? Quando o predador veio, e a própria palavra registra isso, quando veio o urso, quando veio o leão, eles não encontraram uma malhada vulnerável, eles encontraram Davi. Eles encontraram o pastor das ovelhas. E então a palavra diz que o Davi tomou o leão, tomou o urso e os feriu e os matou. E tirou da boca deles a ovelha. Querido, você que é pastor, você que é líder, você que de alguma maneira lidera uma célula, lidera uma igreja, lidera um grupo de assistência, um grupo de convívio, seja lá qual for a linguagem que a sua igreja use, fique atento. Nós precisamos aprender a cuidar das malhadas, porque o próprio Davi era uma ovelha malhada. Diante de toda aquela cultura religiosa que estava estabelecida, quando o profeta chegou na casa de Jessé, o próprio pai disse, não, os brancos estão aqui. A ovelha malhada está lá. Porque Davi não foi chamado nem para estar na mesa. E o próprio profeta disse, não, nós só nos sentaremos quando ele chegar. Muitas vezes nós temos olhado para os nossos irmãos, as nossas ovelhas, os nossos rebanhos, e temos visto separação entre as brancas e as malhadas. E fica o alerta aqui, do coração de Deus para o nosso coração. Eu não estou me excluindo, eu estou me incluindo nessa. Muitas vezes a gente vê aquele que rotulamos erroneamente, rotulamos e dissemos, não, fulano não quer nada com nada. Ah não, é um inconstante. Ah, é um camarada que hoje está com o pé na igreja e amanhã o pé está lá fora. Ah, é porque não quer nada. Não, porque esse aí não tem jeito. Esse aí... Não importa como começa, importa como termina. Se nós inseríssemos Jesus no evangelho de hoje, ele também seria considerado uma ovelha malhada, porque ele se assentava com os publicanos, com as prostitutas, com os beberrões, com os glutões, com os pecadores. Ele também era uma ovelha malhada. Ele foi apresentado como o sacerdote de todo o povo de Deus, não sendo da tribo de Levi. Isso não condizia com uma ovelha branca. Um homem simples que entrou na cidade, o nosso proclamador, o nosso salvador entrou pela cidade montado numa jumenta, que nem era dele, nasceu numa manjedoura, até a cruz não era a cruz que ele morreu não era dele, uma ovelha malhada. Então, querido, que Deus enche o seu coração nesta hora, através desse vídeo, através dessa palavra, e que você entenda que nós precisamos investir nas malhadas, cuidar das malhadas, amar as malhadas. Davi não deu a vida pelas brancas, Jesus não deu a vida pelos judeus, Jesus não deu a sua vida pelos certos, pelos perfeitos, pelos santos. Não, vim para os doentes. Para que serve o médico se não para os doentes? Talvez você seja um pastor que esteja se sentindo um pastor malhada. Um pastor que não se enquadra no padrão de pastores de internet, que não se enquadra, que a sua igreja talvez não se enquadre nessas igrejas que estão aí bombando no momento, no auge. Não se sinta assim. Jesus também morreu por você. Jesus também quer visitar o teu rebanho. Jesus também quer tomar conta da tua igreja. Não se deixe abater. Talvez você pensou em desistir do ministério porque, meu ministério é um ministério de ovelhas malhadas. Essa palavra é para você. Deus não vê assim. Deus tem um apreço. Ele chamou Davi porque aquele que é forjado de trás das malhadas é que vai poder então guiar todo o rebanho a pastos verdejantes, a águas tranquilas, a um lugar de refrigério, a um lugar de paz. Que essa palavra alcance o seu coração e que você reconheça que é preciso cuidar das malhadas. E que se você for uma malhada, Jesus está cuidando de você, está cuidando do seu ministério. Graça e paz.